E aí, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Aqueles que de fato decidiram mudar as suas vidas, transformarem a sua energia vital em combustível para buscarem a grandeza, a conexão com Deus, o desenvolvimento pessoal e intelectual, o desenvolvimento físico. Um salve a vocês que têm buscado esse grande crescimento. Eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos que estão chegando aqui nesse canal. Inclusive, se você está chegando aqui agora, eu gostaria que os 2% se identificasse aqui embaixo. Você que já é um inscrito, faz parte desses 2%, está buscando esse desenvolvimento, comenta aqui embaixo, eu sou os 2%, e esse vai ser uma saudação de boas-vindas àqueles que estão chegando aqui no nosso canal. Pessoas estão buscando esse conhecimento de forma desenfreada. E eu sei, senhores, hoje é o episódio de número 86, e eu sei que um título como esse faz com que você venha correndo ou clicar. Você não foi criado para gozar. Isso vai totalmente contra a intuição e o conhecimento que nos foi passado e que nos foi ensinado. Na nossa mente hoje, a sociedade está extremamente erotizada e tudo gira em torno de sexo. Então você ver um título como esse, que você não foi criado para gozar, automaticamente aguça a sua curiosidade. E eu quero dizer para vocês que essa erotização toda desenfreada, ela está totalmente ligada com o plano Matrix, que foi criado justamente para drenar a sua energia mental, reprogramar a sua mente e fazer com que você desperdice o fluido mais poderoso que faz com que você crie tudo que você quiser. Desperdiçar esse fluido através da ejaculação constante e desenfreada. E eu prometo para vocês, fiquem até o final desse vídeo e a vida de vocês nunca mais será a mesma. Analise comigo. Hoje a sociedade, ela está extremamente erotizada. E quando eu falo extremamente erotizada, é no sentido mais literal possível. Perceba comigo, o mundo respira sexo. As pessoas acordam pela manhã já programando algo sexual para fazer. E quando não assim, automaticamente quando você pega teu aparelho celular ou você pisa na rua, você se dá de cara com a erotização. Muitas vezes em forma de soft porn, pornografia disfarçada, ou muitas vezes até mesmo um conteúdo erótico explícito. Mas perceba comigo, a mente das pessoas está erotizada. Antigamente a pessoa acordava de manhã e ia para a academia, buscando o quê? Buscando o desenvolvimento do seu próprio corpo, buscando a saúde, buscando um crescimento, buscando músculos. Hoje um cara, ele acorda pela manhã e ele vai para a academia justamente para ver as mulheres que vão estar lá. Ou muitas vezes construir músculos, mas para quê? Para impressionar alguém, para no meio social conseguir mulheres. Homens, hoje em dia, acordam para ir para o trabalho justamente porque muitas vezes trabalha com mulheres. Mulheres que a todo momento, de forma inconsciente ou não, estão praticando uma dança do acasalamento, conforme conversa, conforme olha, conforme dá um sorriso, o mundo está extremamente erotizado. Então aonde você for hoje nessa sociedade, você vai enfrentar essa erotização desenfreada. E se você for olhar de uma forma extremamente natural, aonde que está a resposta para tudo isso? Porque muitas vezes você vai dizer, Crispim, mas a gente já nasceu nesse meio e tudo isso é muito natural. Não, não é natural. Para você entender que não é natural, você precisa enxergar aquilo que é natural. Leis naturais. Deus, quando Ele estabeleceu essa terra, Ele criou leis naturais e imutáveis, da qual mesmo você acreditando ou não, elas trabalham incansavelmente. Por exemplo, a lei da gravidade. Jogar uma pedrinha para cima, ela simplesmente vai cair no chão. Lei da gravidade. Tudo que sobe, desce. Uma lei totalmente imutável. A lei da semeadura, tudo aquilo que você semear, inevitavelmente você vai colher. Outra lei natural que não muda, você acreditando nela ou não, ela trabalha 24 horas por dia. Outra lei, lei de causa e efeito, toda a causa vai gerar um efeito. E outras leis. Uma de outras leis é a lei da multiplicação. Se você joga uma semente no chão, automaticamente ela vai criar uma árvore, que essa árvore vai dar 100 por 1. Então essas leis naturais, elas estão por toda a Terra. E se você parar para observar as leis naturais correlacionadas com a energia sexual, você vai entender que você não foi criado para gozar da mesma forma que você acredita que foi. Você não foi criado para gozar, você foi criado para criar. O teu esperma, o teu sêmen, ele contém dentro dele algo chamado energia vital, fluido vital. Uma nova vida está ali dentro do teu sêmen. Então você foi criado para criar e não para gozar. Mas para isso você precisa observar a natureza, e é algo extremamente interessante, e é o que eu quero falar com vocês.
Por exemplo, primeiro ponto, eu quero citar 5 exemplos de que na natureza os animais respeitam o ciclo da estimulação sexual e da perpetuação de espécie, porque foi para isso que você foi criado e programado. Por exemplo, quando Deus se estabeleceu na Terra, o primeiro homem e a primeira mulher, ele deu uma ordem, isso está lá em Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28 e 29, onde Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus é criador, nos criou como seres co-criador. Por exemplo, Deus criou o ser humano. Depois, toda essa construção que veio através de outros seres humanos, mas para isso o homem teve que multiplicar a sua semente, ter mais pessoas na face da terra. Então essa é uma lei que Deus colocou. Então, dentro do teu sêmen contém essa energia vital que cria uma nova vida. E essa energia sexual, ela precisa ser empregada de uma forma totalmente inteligente. Então, se você olha para a natureza, todos os animais respeitam um ciclo natural de reprodução e perpetuação de espécies. É só você voltar alguns tempos atrás, todos os seres humanos respeitavam o ciclo natural de perpetuação de espécies. Não é à toa que hoje em dia é utilizado muito esse termo de que depois que você casa, você passa a ter menos relação sexual, mas na verdade era esse padrão que deveria ser seguido. Inclusive em um dos seus livros chamado Pense em Riqueza, até mesmo outros livros, Mais Esperto que o Diabo, Atitude Mental Positiva, manuscrito original, Napoleon Hill, ele fala disso. Ele fala que um homem ele consegue começar a ter o crescimento financeiro, espiritual e intelectual, a prosperar quando ele completa 40 anos de idade, que é porque ele começa a utilizar o impulso sexual da forma correta. Então perceba, casais, com o passar do tempo, eles tendem a voltar à originalidade, obviamente, se não estiverem viciados em pornografia, tá? Que é respeitar o ciclo natural e normal. Mas aqui, vamos voltar para a natureza que não foi afetada por essa erotização desenfreada. Por exemplo, você pega uma base biológica, leão. Olha para você ver que interessante. O leão, ele simplesmente acasala uma vez no ano. Uau, parece ser loucura. Mas se você for na savana africana, você dificilmente vai ver os animais ali que estão todos nus um na frente do outro, diante do seu habitat, do seu ambiente natural, copulando a todo momento, você não vai ver. Zebras ali tendo relação sexual, não, você não vai ver. Leões transando a todo momento, não. Por quê? Porque eles respeitam o ciclo natural. Olha o que eu anotei para vocês aqui. O leão, ele copula apenas uma vez durante o cio da fêmea, que acontece uma vez por ano. Fora desse período, ele vive focado em caçar, proteger o território e liderar o grupo. Comportamento de um macho concentrado e com propósito. Então perceba que dentro da sua célula e do seu DNA tem uma programação original, que é para respeitar os ciclos. Então o leão, ele vai ter uma relação uma vez no ano só, justamente por conta do cio da fêmea. Obviamente, a cada fêmea vai ter um período de cio, mas obviamente o leão pode ter relação com outras fêmeas. Mas da mesma forma, cada fêmea tem um único ciclo natural que precisa ser respeitado. Fora desse período, você vai ver o leão caçando, você vai ver o leão protegendo a sua prole, que são os seus filhotes que nasceu, e o leão simplesmente dominando e caçando. E perceba que os filhotes de leões, quando estão chegando na fase adulta, eles precisam enfrentar um rito de passagem para conseguir a sua primeira fêmea. Ele precisa vencer o leão, que é o leão alfa ali que domina todo aquele território. Fora isso, não tem acasalamento todos os dias. E é por isso que você vai ver um leão extremamente forte, um leão extremamente viril, um leão cheio de força, cheio de vitalidade. Por quê? Porque ele utiliza a sua força de energia que não está sendo empregada para copular, justamente porque não está no período, simplesmente para reinar. Entenda que a mentalidade de quem reina e de quem governa é controlar o seu fluido sexual, a sua energia sexual. Um outro animal extremamente interessante também é o lobo. Olha para você ver que interessante. Os lobos formam pares monogâmicos e a fêmea entra no cio uma vez no ano. Da mesma forma, o macho fica meses sem copular, mas com altíssimo nível de energia, liderança e instinto de protetor. É uma metáfora viva da retenção. Então perceba que se você é líder, se você quer dominar, se você de fato quer reinar, que foi a energia que Deus colocou dentro de você, lá em Gênesis 1, 26, 27, 28, 29, multiplicar sobre toda a face da terra, governar e administrar sobre todas as energias, sobre todos os seres que estão aqui, você precisa ter energia vital para isso.
E aí imagina comigo, se os animais entendem que não devem ficar gozando a todo momento, é porque eles sabem que se eles gozarem, eles perdem o instinto, primeiro, de proteção. Talvez você perceba, mas você ultimamente tem se tornado uma pessoa extremamente passiva, principalmente se você é viciado em pornografia e masturbação. Por quê? Porque você não quer luta. Não quer confronto e não quer BO. O cara, depois que ele goza, ele não quer saber de mais nada da vida. Ele simplesmente quer descansar e dormir. Mas isso é normal, porque teu corpo vai perder energia e você vai precisar entrar num processo de regeneração e restauração. Mas não é para ser normal você ejacular todos os dias. Você vai viver eternamente dentro de uma letargia infinita. Uma letargia eterna que parece que nunca passa, vai viver sempre desgastado. E aí você perde o seu senso de territorialismo, o seu senso de proteção, de virilidade, de dominância, de intelectualidade e de conexão com Deus. Você não foi criado para gozar. Por exemplo, um outro animal também é o touro. Isso aqui é muito interessante. Na pecuária, o touro é usado para reprodução só em períodos específicos. Então, os touros, eles são extremamente cuidados. O bicho precisa subir montanha para fortalecer o músculo, ele precisa pastar, ele precisa ter um descanso e tudo mais, ele precisa trabalhar a sua testosterona. Ele é tratado de uma forma tão poderosa e tão bem cautelosa, justamente para que no momento em que ele for ter a relação sexual ali com a parceira dele, que é para onde tirar, que é da onde você vai tirar algumas raças puras, o sêmen precisa estar extremamente viçoso e forte, um sêmen puro, fortalecido. E olha para você ver que interessante, justamente para manter a potência e a qualidade do sêmen. Então eles são separados por meses para reter essa energia e aumentar a qualidade do sêmen. Os criadores sabem, quanto mais ejaculações o touro tem, mais fraco o reprodutor se torna. Aí eu pergunto para vocês, imagine essas pessoas ejaculando todos os dias e de repente do nada decide ter um filho com a sua parceira e com a sua esposa. Não é por nada, e eu sei que eu nem deveria estar falando isso aqui nessa plataforma, mas eu vou falar a quantidade de crianças que têm nascido doentes. Porque a qualidade do sêmen está baixa. Porque a energia vital, as células, os DNAs, as vitaminas de A a Z estão enfraquecidas no sêmen humano, porque não tem um tempo de retenção. Eu já dei mentoria para alguns empresários que estavam com dificuldade de terem filhos. E justamente depois do período onde se abstiveram de pornografia e de masturbação, cuidaram da sua energia vital, da sua alimentação, do seu estado mental, simplesmente conseguiram ter filhos, diagnosticados como homens inférteis. E na verdade não, só estavam com o sêmen aguado. É loucura falar isso, mas é isso que você precisa entender. Você não foi criado para gozar, você foi criado para criar. Um outro animal, o elefante. Os machos entram em um estado chamado MUST, que é uma fase curta de hiperatividade sexual. É uma fase, um ciclo. E hormonal que ocorre apenas uma vez por ano. Perceba, todos os animais que eu falei ocorrem uma vez por ano. No restante do tempo são centrados, fortes e dominantes, literalmente guardando a força vital. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu, principalmente quando eu era adolescente, assistia bastante um canal chamado Discovery Channel, Animal Planet, onde passava os animais e ficava aquela voz narrando. Olhem os animais na natureza. Esse é um elefante. Os elefantes possuem hábitos totalmente diferentes. Provavelmente vocês já assistiram. E é algo interessante que eu lembro dos elefantes, é o seguinte, quando eles estão nesse período hiperativo sexual, que é um período uma vez por ano só, eles começam a suar testosterona nas suas membranas aqui, ó, perto da sua bochecha e da sua orelha. Simplesmente fica empoçado de testosterona, eles ficam encharcados de testosterona, dopados, fedendo a testosterona. E eles se tornam extremamente territorialistas e líderes durante esse período. Extremamente, muitas vezes, agressivos por conta dessa energia totalmente concentrada. Mas ele simplesmente é temido e respeitado por todos os outros animais, por conta da sua energia vital. Se você quer buscar respeito, quer ser um cara extremamente dominador, alguém que consegue canalizar a sua energia e fazer com que ela se multiplique e traga resultado para você, você tem que entender que você não foi criado para gozar, você foi criado para criar. Um outro animal
é o cavalo selvagem, ou até mesmo esses cavalos normais. Aqui embaixo mesmo, nessa fazenda aqui, ali embaixo desse passo, dessa montanha, tem alguns animais e é interessante também. Cavalo selvagem, ele só cobre as éguas quando estão férteis. Em outros períodos, ignora completamente o sexo. Ignora, olha para a parceira dele, simplesmente ignora o sexo. Ele economiza a energia para as batalhas, corridas e não desperdiça por prazer. Animais de corridas, cavalos de corridas, eles são guardados longe das fêmeas durante o período que precede as competições, justamente para ele reter testosterona, aumentar a sua produtividade, aumentar a virilidade, a competitividade que está lá no subconsciente, justamente para depois competir. Então perceba, toda a natureza respeita um ciclo, e quando esse ciclo é respeitado, a natureza simplesmente prospera. Quer prosperar em todas as áreas da sua vida, e eu não falo só de dinheiro, eu falo em tudo. Pare de ejacular feito um orangotango. Esses 5 animais que eu citei para vocês, eles respeitam a lei da natureza. E agora vamos entrar sobre a questão do homem. E o ser humano, ele também fazia parte dessa ordem natural. Então, antigamente, esse ciclo era respeitado. A partir do momento que entrou a erotização desenfreada, todo esse ciclo foi rompido. Como eu citei para vocês no início, o homem acorda pensando em sexo, ele vai trabalhar pensando em sexo, ele vai para a academia pensando em sexo, ele entra dentro das igrejas para ver se tem mulheres bonitas, se tem alguma parceira. O ser humano a todo momento está pensando em sexo desenfreado. Então, antes da modernidade, o homem tinha um ciclo natural instintivo, o desejo era guiado por períodos específicos. Provavelmente vocês que têm namorada, têm esposa, sabem que elas entram num período chamado período fértil, período de fertilidade, onde a mulher começa a ovular. Esse é o período de relação sexual, uma vez no mês. Crispim, então você está dizendo que pelo menos, no máximo, a gente deveria fazer a relação uma vez por mês? Sim, é o que eu aconselho. Eu diria algo para você, não significa que você vai ter relação uma vez por mês que você tem que ejacular todas essas vezes. Mas aí imagina comigo, tem pessoas que está tendo relação sexual e está ejaculando todos os dias. Inclusive, vou comentar algo interessante aqui, ou melhor, vou pedir para vocês comentarem. Vocês que namoram e são casados, comenta aqui embaixo e vocês vão ver. Mesmo você tendo relação sexual e não sendo na masturbação, no outro dia você acorda extremamente cansado. Por quê? Porque é teu corpo dizendo, a sua parte você já fez, agora espere o outro ciclo só no mês que vem para você ter relação sexual. Parece uma loucura, mas a Matrix programou nossa mente para pensar em sexo a todo momento e acreditar que tem que fazer sexo todo dia, quando na verdade o ciclo natural do ser humano é uma vez por mês. Se você pelo menos respeitar esse ciclo durante a relação sexual de uma ejaculação por mês, você já está andando no caminho certo e já vai começar a reter a sua energia. Agora, se você conseguir passar mais tempo sem ejacular, mesmo tendo relação sexual, aí você está no caminho da grandeza, literalmente. Então a mulher, antigamente, e até hoje, mas isso não é respeitado, tinha o ciclo fértil marcado por sinais hormonais e comportamentais, claro, que é o momento que a mulher procura pelo sexo. A união acontecia nesses períodos e não todos os dias. Isso mantinha a energia do homem preservada, a testosterona ficava alta, o foco era direcionado para caça, proteção e construção. O corpo humano nunca foi feito para ejacular diariamente. Biologicamente, a produção de esperma consome nutrientes vitais como zinco, magnésio, ferro, vitaminas de A, Z. Então, para você ejacular, o teu corpo vai ter que fazer um trabalho do caramba, recrutar todas as células, DNA, vitaminas que estão espalhadas para o teu corpo e jogar tudo lá para a sua próstata e para o seu testículo, dizendo agora sim a gente vai perpetuar a espécie. Ejaculou, o teu corpo vai entrar num processo de inflamação, ele precisa se regenerar, recuperar toda essa energia. E como que você vai ejacular no outro dia de novo? Não faz sentido. Aí você vive como um zumbi, drenado e sem energia vital. Quando você ejacula em excesso, seu corpo entra num modo de reposição e não de expansão. Ele precisa a todo momento ter que estar repondo essa energia e ele não consegue, porque você vai viver cansado durante o dia a dia. É por isso que homens drenados se tornam lentos, apáticos mentalmente. E a Matrix entendeu isso. Senhores, se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, você entendeu algo extremamente importante, que a sua originalidade, a sua força física, a sua brutalidade, a sua clareza mental, os seus insights, o seu estado de genialidade, ele é ativado quando você para de ejacular constantemente.
Ao fazer isso, o teu organismo vai reabsorver todo o teu sêmen, fazendo com que esse sêmen vá para os teus órgãos, revitalizando todo o teu corpo e com que esse sêmen suba até o teu cérebro, trazendo o estado de criatividade, de grandeza e de expansão. Aí sim você se torna o homem original, criado por Deus, capaz de fazer com que você construa tudo o que você quiser, isso a nível físico ou até mesmo a nível intelectual e espiritual, e faz com que você se torne o ser humano original, um homem líder de si mesmo, líder da sua comunidade, líder da sua família. Se você chegar até o final, a palavra-chave do final desse vídeo é: eu vou reter o meu sêmen. Comenta aí embaixo e eu vou saber que você entendeu como que funciona a Matrix e você se desprendeu dela nesse exato momento, ou até mesmo já alguns vídeos anteriores. Mas comenta aí embaixo: eu vou reter o meu sêmen. E aí eu vou entender que você compreendeu o segredo poderoso da retenção seminal. Senhores, desperte!